Na correria da rotina, uma coisa precisa ficar clara. Quem orienta as decisões da sua vida? Você decide tudo sozinho ou Jesus entra só quando sobra tempo? Seguir Jesus não é um conselho, nem uma ajuda para quando as coisas apertam. É uma decisão que muda tudo. Quando alguém decide seguir Jesus, mudanças acontecem. Nem todas são confortáveis, mas todas são necessárias. Alguns efeitos são comuns: parar de viver do seu jeito, dizer não para si mesmo, se incomodar com o pecado e obedecer mesmo sem entender tudo. Isso não é problema, é sinal de que Jesus está trabalhando. Aqui, Jesus não é um conselheiro, ele é o Senhor. E quando ele entra na vida de alguém, tudo muda. Efeitos colaterais do discipulado com Jesus. O tratamento vai começar. Paz, graça e bem a todos. Amém? Todos me ouvem bem? Queridos irmãos, que privilégio estar com vocês aqui hoje. Então, nós queremos dar graças a Deus pela vida da nossa igreja, pelo novo ano que se iniciou e a igreja está engajada e com expectativa para ver o que Deus vai fazer no nosso meio. Vamos então para a palavra de Deus. Quantos querem ouvir a palavra de Deus, digam amém. Queridos, hoje nós começamos uma nova série chamada Os Efeitos Colaterais do Discipulado com Jesus. Os efeitos colaterais do discipulado com Jesus. A ideia dessa série é lembrar você que toda vez que nós temos um encontro com Jesus, nós não saímos sem efeitos colaterais. Todas as vezes nas Escrituras Sagradas que pessoas têm um encontro com Jesus, algo profundo é transformado na vida dessas pessoas. Diz-se um dizer muito popular na nossa tradição aqui evangélica do Brasil, que nenhum lugar é comum por onde Jesus passa. E é sobre isso que nós iremos falar hoje, especificamente no Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos tem uma característica muito interessante, é um evangelho direto. É o evangelho que não passa tanto tempo relatando os diálogos de Jesus, é um evangelho que vai direto ao ponto e que fala que Jesus é rei, que Jesus é o servo sofredor, que onde ele entra, ele rompe, e onde ele entra, ele faz. Esse é o evangelho de Marcos. O evangelho de Marcos não tem tempo a perder. Marcos condensa no seu evangelho apenas aquilo que é essencial. Então preste atenção, porque pelos próximos minutos nós iremos falar a respeito do que deve ser o efeito colateral do seu encontro com Jesus, para a glória de Deus. Queridos, a mensagem de hoje tem por título, efeito colateral número 1, a perda total da autonomia. Quando nós nos encontramos com Jesus, nós entregamos a nossa autonomia, nós deixamos de ser o nosso próprio dono, nós deixamos de ser o dono do nosso próprio nariz e nós entregamos tudo para Ele. E é sobre isso que nós iremos falar hoje. Primeiro, o efeito colateral é a perda total da autonomia. Discípulos de Jesus não têm autonomia, não dizem o que vão fazer. Meu Deus, como precisamos da misericórdia do Senhor. Como precisamos da graça do Senhor para nos ajudar nisso. E a frase com a qual começo é a seguinte: Jesus não veio para ser um consultor de bem-estar na sua vida. Jesus veio para tomar a sua vida de você e torná-la frutífera. Jesus não veio para ser o seu coach particular. Jesus não veio para massagear o seu ego.
Jesus veio para tomar a sua vida de você e para transformar a sua vida numa vida frutífera para a glória dele. Então abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 1. O Evangelho de Marcos, capítulo 1, dos versos 21 até o verso 28. Marcos, capítulo 1, do verso 21 até o verso 28. Aleluia. Vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus e seus seguidores foram à cidade de Cafarnaum. Quando chegou o sábado, Jesus entra na sinagoga, que é um lugar de culto dos judeus, e ele começa a ensinar. O povo ficou admirado com o seu ensino, porque Jesus falava com verdadeira autoridade. A palavra autoridade no grego é a palavra exousia, que significa verdadeira autoridade ou autoridade de fato. Diferentemente dos mestres da lei, ou seja, Jesus tinha autoridade e aqueles que pregavam na sinagoga não tinham. De repente, um homem dentro da sinagoga, possuído por um espírito impuro, isto é, um demônio, gritou: "Porque vem nos importunar Jesus de Nazaré? Veio para nos destruir?" E o demônio diz: "Eu sei quem você é. Eu sei quem você é, o Santo de Deus." "Cale-te!" repreendeu Jesus. "Saia deste homem." Então o espírito impuro soltou um grito, sacudiu o homem violentamente e saiu dele. Todos os presentes ficaram admirados e começaram a discutir sobre o que tinha acontecido. "Que ensinamento novo é esse?" perguntavam eles. "Como tem autoridade? Até os demônios, os espíritos impuros, obedecem às ordens dele." E as notícias a respeito de Jesus se espalharam rapidamente por toda a região da Galileia. Louvado seja o nome do Senhor, essa é a sua palavra. Vamos orar mais uma vez. Pai Santo, que as palavras da nossa boca e o meditar do nosso coração sejam agradáveis à tua presença. Tu és a nossa rocha, tu és o nosso Redentor. Não te detenhas de corrigir a tua igreja, edificá-la, purificá-la, santificá-la pela água da palavra. Oramos isso em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Queridos irmãos, os fariseus, eles falharam. Os mestres da lei falharam porque dentro do culto existia um inimigo que, segundo nós lemos no contexto dessa passagem, estava muito confortável dentro do culto. O demônio que estava dentro daquele rapaz, ele aparentemente frequentava com certa regularidade aqueles cultos. Em outras palavras, você tem um demônio dentro da igreja e ele se sente confortável com aquela experiência religiosa. Ora, algo está errado. O demônio se sentir confortável na igreja não é uma coisa que você espera. Mas o texto diz que aquele demônio, ele estava dentro da sinagoga. E pelo que nós lemos do contexto, essa era a prática dele. Ele estava recorrentemente ali. Essa é a falência da religiosidade. E aqui eu quero mostrar essa foto para você. Essa foto nos mostra uma realidade que tem sido muito presente nas nossas vidas e na nossa cultura evangélica, especialmente, que é o cristianismo falsificado. Essa matéria é referente aos Estados Unidos, mas pode ter certeza que tudo que se aplica à cultura de massa dos Estados Unidos vai reverberar aqui no Brasil também. Então você pode ter certeza que muito provavelmente no Brasil é ainda pior, mas a ideia é
que nós temos hoje um cristianismo falsificado. O deísmo terapêutico moralista é a cosmovisão mais popular nos Estados Unidos. O deísmo terapêutico moralista é a religião mais popular, é a expressão religiosa mais popular nos Estados Unidos. Pastor, o que é isso? O que é o deísmo terapêutico moralista? Queridos, o deísmo terapêutico moralista é a ideia de que Deus existe para te fazer sentir-se bem. Essa que é a ideia de que Deus é o seu coach. Ele é aquele que existe para massagear o seu ego e para fazer a gestão do seu bem-estar. Deus existe para fazer você se sentir bem. Essa que é a ideia. Então as pessoas estão fluindo aos montes para as igrejas, para as casas de adoração, mas elas estão em busca não do verdadeiro evangelho, e não do verdadeiro Jesus, mas elas estão em busca de um Jesus que possa fazê-las se sentir bem, um Jesus terapeuta, um Jesus terapêutico, e um Jesus que não confronta e não desarranja e não desarruma, mas apenas dá lições de moral. É isso que essas pessoas estão em busca, e é exatamente por isso que grande parte do que acontece no evangelicalismo brasileiro e mundial, como você pode ver, não tem nada a ver com uma verdadeira religião, melhor dizendo. Pelo contrário, as pessoas estão tendo uma experiência religiosa que é falsa. Nós não queremos o deísmo terapêutico, porque o Jesus que nós lemos em Marcos não tem nada a ver com terapia. Ele não é um Jesus que vem para te fazer sentir-se bem. Porque essa que é a ideia. Você vai para a igreja, mas você vai encontrar um Jesus que vai massagear o seu ego e não declarar que Ele é Senhor sobre a sua vida. Então o que acontece? E acontecia na época de Jesus, como nós lemos, acabamos de ler, mas acontece hoje também um acordo de compadres. O que são compadres? São amigos. Às vezes são mais chegados do que irmãos. Ele é meu compadre. É aquela cultura do interior em que você tem um amigo que está ali e é pau para toda obra. Ele é meu compadre. Só que o erro é quando você faz um compadrio com o mal. Como estava acontecendo naquela sinagoga, o demônio muito confortável naquele culto. Assim como na sinagoga de Cafarnaum, nós vivemos uma religião onde Deus é visto apenas como um terapeuta, sem poder real, e você ainda faz compadrio com o mal, com os seus pecados. Você vai para a igreja, mas você não quer que os seus pecados sejam confrontados, porque você quer ser compadre dos seus pecados. Você vai para a igreja, mas você não quer um Jesus que te liberta dos teus vícios e daqueles senhores que te escravizam com o pecado, porque você ama o pecado e você vive em compadrio com ele. Além disso, o que nós vemos no contexto aqui? A impotência dos fariseus, a impotência dos escribas. Os escribas eram como se fossem os gerentes da sinagoga. Eles eram os responsáveis por aquela igreja, entre aspas. Os escribas, eles citavam a lei. Eles sabiam as tradições e muitas vezes sabiam de cor. Eles sabiam todos os meandros daquela tradição, mas eles não tinham poder para alterar a realidade, eles não tinham poder para mandar o demônio embora, eles não tinham poder para fazer os paralíticos levantarem. Eles eram apenas cartorários, eles eram gerentes. Em outras palavras, existe um tipo de religiosidade cristã, hoje em dia, que não tem nada a ver com o poder transformador desse Cristo. Existe muito barulho, muito glória a Deus, existe muito auê, existe muita imagem. É um cristianismo instagramável, e nós teremos uma mensagem dessa série só para falar disso. Mas não existe transformação real. Você conhece alguém assim? Muita mídia e pouca transformação? Você conhece pessoas, você já ouviu falar de pessoas que vivem um cristianismo de barulho e de imagem,
mas eles não têm poder, porque não há poder neles. Não há transformação real, não há poder sobre o pecado, não há evidências de santificação, não há luta contra o mal, há convivência e conivência com o mal. A igreja está vivendo essa crise porque quer ser discípulo de si próprio. Eu não sou discípulo de Jesus. Então você é discípulo de quê? Eu sou discípulo das minhas próprias paixões. Eu as amo. Eu amo o meu pecado e por isso convivo com ele. Ou então, esse pecado não é tão mal assim. Ele não é tão danoso assim. Ele não é tão nocivo assim. Jesus não aceita esse tipo de desculpa. O Jesus que eu prego, o Jesus que nós achamos nessa palavra, ele é um Jesus que te deixa com efeitos colaterais. E o primeiro deles é a perda da sua autonomia. No cristianismo verdadeiro, não tem essa história de que eu digo que eu faço o que eu quero da minha vida. Não existe isso. Essa é uma linguagem estranha ao cristianismo. Vai dizer que aqueles cristãos primitivos que morreram na boca dos leões, eles iriam fazer o que eles queriam. Ninguém quer morrer despedaçado por leões, mas quando você pertence a Cristo, você não faz aquilo que você quer, você faz aquilo que Jesus manda você fazer. Então hoje veremos duas coisas. Em primeiro lugar, a doença, o desastre de uma falsa cultura evangélica. E depois nós iremos ver os remédios e os efeitos colaterais. A autoridade de Cristo como solução para os nossos problemas. Então vamos lá, meus irmãos. Em primeiro lugar, a doença. O desastre de uma falsa cultura evangélica. Vamos ler o versículo 23 e o versículo 24. De repente, um homem ali na sinagoga, possuído por um espírito maligno, gritou: por que vem nos importunar? A presença de Jesus importuna o mal. A presença de Jesus expulsa o mal. A luz e a glória de Jesus incomodam aquilo que está errado. Vocês que moram aqui em São Luís há muitos anos, vocês percebem alguma melhoria, mesmo que pouca. Mas nós temos percebido que as coisas estão melhorando. Existe um abismo colossal entre a qualidade de vida de quem mora em São Luís e a qualidade de vida de quem mora no interior do Maranhão. Um abismo colossal, uma coisa muito longe uma da outra. E por que São Luís tem melhorado os seus indicadores? Por que a gestão tem melhorado? As igrejas têm prosperado? Por quê? Porque o evangelho tem se multiplicado aqui na cidade. E onde o evangelho se multiplica, a cidade prospera. Eu lembro quando o papai chegou aqui em São Luís, todo dia ele expulsava um demônio. Todos os dias. Todos os dias ele expulsava um demônio. O demônio ia atrás dele lá em casa. E outro dia eu falei com a minha mãe, mãe, nunca mais ouvi um demônio. Não que eu fique caçando. E a minha tese é, eu sou cheio das teses, quem me conhece sabe. Mas eu tenho uma teoria. Onde o evangelho avança, Satanás tem que recuar. Onde o evangelho avança, a luz começa a entrar, as pessoas começam a ser libertas. E as manifestações demoníacas começam a diminuir também. Na Europa foi assim. Na América do Sul também foi assim. No México foi assim. As grandes civilizações incas e astecas que sacrificavam seus próprios filhos no altar de deuses pagãos, quando os missionários chegam e começam a evangelizar, aqueles sacrifícios acabam. Porque onde o evangelho chega, onde Jesus se manifesta, Satanás é importunado. Ele é atormentado pela presença de Jesus. Versículo 24, vamos ler novamente. Por que vem nos importunar? Jesus de Nazaré veio para nos destruir. Nós sabemos quem você é, o Santo de Deus. Queridos, qual era o contexto? O demônio estava confortável na igreja. Debaixo da gestão daqueles escribas e fariseus, o demônio frequentava o culto. O demônio e o mal não se incomodavam com a pregação daqueles homens, com a gestão religiosa daqueles homens. O mal estava confortável dentro da igreja. Os evangélicos da sinagoga, que deveriam ser discípulos do Deus de Moisés, eles toleravam o mal
desde que o mal ficasse em silêncio. E esse é um dos maiores males que nós enfrentamos hoje em dia. Muitos evangélicos, eles toleram o mal dentro de si. Muitos pastores toleram o mal dentro da sua igreja. Outro dia nós soubemos de pessoas que saíram de uma igreja porque estava havendo a tolerância do mal e do pecado dentro da igreja, e a liderança não fazia nada. Queridos irmãos, isso não tem nada a ver com a gestão de Jesus, isso não tem nada a ver com o senhorio de Jesus, isso é um desastre, uma doença de uma falsa cultura evangélica. Você não pode fazer paz com o seu pecado, você não pode fazer mal com a cultura das trevas. Você não pode aplaudir. Eu conto esse testemunho. Eu lembro que eu era viciado em TV, eu era viciado em série. Eu assisti uma série chamada Two and a Half Men, 2 homens e meio. E essa série conta a história de um homem devasso, que dormia todo dia com uma mulher diferente. Um homem rico que morava em Malibu, na Califórnia, e todo dia ele dormia com a mulher. E a série é muito engraçada. Mas eu lembro claramente, quando eu assistindo aquela série, o Espírito Santo falou comigo e disse assim: você não pode dar risada desse tipo de história, porque se uma pessoa como essa, do Charlie, né, que é o Charlie Harper, o nome do protagonista, se Charlie chegasse no seu gabinete, você teria pena dele, você não sorriria dele, da situação dele. E naquele momento eu fiz uma decisão de nunca mais assistir televisão. E a televisão que eu tenho, isso é tão verdade que a televisão que eu tenho hoje eu ganhei. Porque eu mesmo não comprei uma televisão desde então. Isso faz muitos anos, mais de 10 anos. E eu falei, eu não posso rir dessas coisas. Por quê? Porque eu não posso ter tolerância com o mal. Eu não posso ter tolerância com o maligno. Isso não tem nada a ver com Jesus. Então os evangélicos daquela sinagoga e os evangélicos de muitas igrejas, eles querem fazer conivência com a sensualidade, com a avareza. Outro dia eu mostrei um vídeo do pastor dentro da igreja, não pregando nada sobre Jesus, mas dizendo: dinheiro venha, dinheiro venha. Essas pessoas, elas estão em tolerância com aquilo que é maligno. Isso é uma doença. Quando Jesus, porém, quando ele se manifesta, o que acontece? Existe uma reação hostil do mal. Quando Jesus se manifesta, o demônio grita. Por que o demônio grita? Por que o mal se manifesta em protesto? Queridos, o irmão não grita, o demônio, melhor dizendo, o espírito imundo, o espírito impuro, ele não grita por causa da religião dos escribas. Ele grita porque a autoridade real de Jesus se manifesta na sala. Porque onde Jesus chega, o acordo de compadres é quebrado. Quando Jesus chega na sua vida, ele não tolera, ele não permite. Quando Jesus chega numa igreja, ele não tolera e não permite que aquela igreja ou aquela pessoa ou aquele crente permaneçam em compadrio com o mal. Ele não permite que isso aconteça. E haverá uma reação hostil da sua carne. Haverá uma reação hostil da igreja. E nós não podemos permitir que isso aconteça. Onde o rei chega, o acordo dos compadres é quebrado. O demônio não grita por causa da religião dos escribas, ele grita porque Jesus chegou. E o acordo dos compadres é quebrado. Queridos, faça essa pergunta para você mesmo nessa noite. Até quando você manterá um acordo de compadres com pecados? Até quando você vai ter paz com os seus vícios? Até quando você vai ter paz com o orgulho? Até quando você vai ter paz com a amargura, com a avareza, com a pornografia e a lascívia? Isso é incompatível com o senhorio de Jesus na nossa vida. Isso é incompatível com a natureza da graça e do poder e do Espírito de Cristo. Até quando você manterá esse acordo de compadres? Até quando o mal e o seu pecado se manterá tranquilo dentro de você? O dono da sua vida, que se chama Jesus Cristo de Nazaré, ele não permite que Satanás, ou o mal, ou o pecado fiquem sem ser incomodados. Ele não vai permitir que isso aconteça. É por isso, meus irmãos, que alguns de vocês, Deus está incomodando, sim ou não? Certa coisa, você sabe o que é, eu não sei.
Mas você sabe o que Deus está te incomodando, você precisa largar isso. Você precisa abandonar aquilo, você precisa confessar, você precisa tirar essa mão, você precisa arrancar esses olhos. Ele está falando com você nessa noite. O verdadeiro dono, ele exige uma limpeza completa. Jesus olha aquele endemoniado e falou assim: aqui você não fica, porque isso aqui é uma casa de oração. E os crentes precisam fazer isso hoje em dia. Você que é pai, você que é mãe, você precisa purificar a sua casa. Eu lembro que minha mãe me fazia decapitar o Batman. Eu decapitava o meu Batman. O boneco do diabo. Você não pode tolerar essas coisas? Pastor, isso é muito radical. Jesus é radical. A fé é radical. Você precisa moralizar as coisas. Você precisa botar as coisas em ordem. É isso que Jesus espera de você. Vamos ler mais uma vez. Porque veio nos importunar Jesus de Nazaré? Veio para nos destruir? Sabemos quem você é, o Santo de Deus. Querido, Satanás sabe teologia. Satanás sabe os versículos decorados e sabe muito mais do que você. O confronto que Jesus faz com a falsa religião, inclusive hoje em dia no meio evangélico, não é um debate teológico. Satanás sabia quem Jesus era. Os discípulos não sabiam. Os discípulos só foram saber quem Jesus era quando Jesus ressuscitou, 3 anos depois de estarem caminhando com ele. Mas o diabo sabia. Ou seja, não é uma questão do que você sabe. Não é um debate teológico. É a autoridade de Jesus ditando como deve ser a sua vida. Existem muitas pessoas que sabem, mas não aplicam. Existem muitas pessoas que sabem os versículos, sabem o linguajar, sabem a cultura evangélica, mas não vivem de acordo. Você conhece alguém assim? Em outras palavras, não é sobre o quanto você sabe, não é sobre a sua cultura evangélica, não é se você sabe as músicas do Berea Sounds, não é se você traz o seu filho para a igreja, ou você mesmo participa dos cultos, não é sobre isso. Mas é sobre ser discípulo, é sobre dar frutos. O demônio tinha a teologia correta, veja o que o demônio diz: eu sei quem você é, o Santo de Deus, e ele acertou. A Bíblia diz que os demônios creem e tremem. Muitos crentes não tremem na presença de Deus, mas o demônio treme. Ou seja, não é uma questão de o quanto você sabe, é uma questão de se você é um discípulo e se você dá frutos ou não, debaixo da submissão de Cristo. O demônio sabia quem Jesus era, mas ele não se submetia voluntariamente a Jesus. Jesus tinha que subjugá-lo. Ou seja, a crença intelectual somente salva, sim ou não? Sim ou não, irmãos? A crença intelectual somente, ela tem poder para salvar? O demônio sabe. Os inimigos de Deus sabem quem ele é. Romanos 1 deixa claro, não existe ateu. Existem pessoas que suprimem a verdade de Deus na sua própria consciência. É isso que existe. Ninguém é ateu, irmãos. Ninguém é. Essas pessoas só escolhem não acreditar, mas elas sabem que ele é real. Por quê? Porque foi ele que criou elas. Foi Deus quem criou essas pessoas. Crença intelectual não salva. Ser um discípulo rendido salva. Aleluia, louvado seja o seu santo nome. Agora, como é que nós devemos lidar com a autoridade de Cristo? Ora, Salmo capítulo 2 vai nos dizer como deve ser a nossa relação com a autoridade de Cristo. Vamos ler juntos no 3? Vamos ler no 3 juntos? 1, 2, 3. Portanto, reis, sejam prudentes. Aceitem a advertência, governantes da terra. Sirvam ao Senhor com temor. Alegrem-se nele com tremor. Sujeitem-se ao Filho. Pausa. Na Almeida Revista Atualizada é beijem o Filho. Sim, ó. Antigamente os reis tinham o seu anel real e os súditos ajoelhavam diante dele e beijavam o seu anel, um sinal de submissão, não é isso? Essa que é a ideia do versículo. Sabe como é que você deve se relacionar com Jesus? Ele não é seu coach, ele é o seu Senhor, ele é o seu dono. Você deve se submeter a ele beijando a sua mão e dizendo: eu me submeto à tua autoridade, eu reconheço que tu és o meu Senhor, tu és o meu rei.
Vamos ler novamente o 12, no 3, 1, 2, 3. Sujeitem-se ao Filho, para que ele não se ire e vocês sejam destruídos de repente, pois a sua ira se acende num instante. Felizes, porém, os que nele se refugiam. Aleluia! Ou você é um compadrio do mal, ou você é um compadre dos demônios, ou você se submete a esse Senhor. Esse é o efeito colateral de um discípulo. Ele beija a mão do filho. Beijem o filho para que ele não se ire. Bem-aventurados, pois, os que nele se refugiam. Louvado seja o seu santo nome. Por isso, queridos, aplicação para a sua vida, sabedoria de Deus para a tua vida. Pare de buscar na Bíblia dicas de bem-estar pessoal. Essa é uma das maiores desgraças que tem acontecido no evangelicalismo brasileiro e mundial. As pessoas têm buscado as Escrituras como um guia de satisfação pessoal, que não tem nada a ver com Deus, mas tem a ver simplesmente com a necessidade do homem. O que eu posso tirar daqui para o meu próprio interesse e para o meu próprio benefício? Não, a Escritura não é um manual de coaching. A Escritura é a declaração dos direitos de Cristo como seu dono. Diga para a pessoa que está do seu lado, Ele é o teu dono. 2. Não tolere pecados. Não seja compadre dos teus pecados. Essa que é a ideia. Não tolere pecados na sua vida sobre a desculpa de que são traços da sua personalidade. Ah, pastor, foi mamãe que me ensinou assim. Pastor, lá na casa de papai é assim. Pouco importa. Jesus não tem nada a ver com isso. Jesus não tem nada a ver com a forma como você foi criado. Jesus veio para te libertar das mentiras que muitas vezes você aprendeu na sua criação. Quem te disse que tudo que tua mãe te falou é verdade? Quem te disse que tudo que você aprendeu na sua família é verdade? Pode ser que tenha muita coisa boa. Pode ser que você tenha aprendido alguma coisa que preste. Mas o árbitro final é a palavra de Deus. Não tolere os seus pecados. Se o mal não se sente incomodado na tua vida, não há evidências reais da presença da autoridade de Cristo. Queridos irmãos, não faça carinho no seu pecado, senão ele vai lhe matar. Ele vai pegar o teu braço. Na hora que tu for fazer o carinho dele, vai pegar o teu braço e vai te arrastar. Não é isso? Fuja do pecado. Não se associe com os ímpios. Não se assente na roda dos escarnecedores. Tenha o seu prazer na lei do Senhor e somente nessa lei medite de dia e de noite. E assim você será como uma árvore plantada, que corre junto às correntes de água, que no devido tempo dá o seu fruto. Não há como haver fruto, não há como frutificar, não há como ser um crente de verdade e um discípulo, se você é compadre dos seus vícios, dos seus pecados e dos senhores que te escravizam. E por último, sonde a sua própria alma em busca dos sinais do discípulo. Identifique quais áreas da sua vida você ainda trata como propriedade privada. Tem crente que não deixa Jesus entrar em todos os cantos do coração. Tem crente que escolhe, Jesus, até aqui você pode entrar, mas esse canto aqui é melhor não. Não, irmão. Não, irmã. Ceda. Renda-se completamente a Ele. Em segundo lugar, na mensagem de hoje, o remédio. Nós vimos o problema e agora vamos ver o remédio. Qual é o remédio que Jesus oferece? É a sua própria autoridade. Queridos irmãos, cristãos precisam se submeter à autoridade de Cristo. Veja o que diz o versículo 25. Jesus olha para aquele demônio e diz: cale-se. Meus irmãos, Jesus, ele era duro quando precisava ser. Não tem nada a ver com essas pregações de hoje, que diz que quando se trata de você, você é o ponto fraco de Deus. Jesus nunca pregaria isso. Isso não tem nada a ver com o evangelho. Jesus era duro quando precisava. Veja o versículo 2 novamente. Sujeitem-se ao Filho, versículo 12 do Salmo 2. Sujeitem-se ao Filho para que ele não se ire e vocês sejam destruídos de repente. Esse é o Jesus que eu sirvo. É um Jesus tão justo que destrói o mal. É um Jesus tão justo que não tolera os ímpios. Ele tem paciência com os ímpios, na esperança de que eles se convertam.
Agora Jesus diz para aquele demônio: cala-te, saia desse homem. E então o espírito impuro soltou um grito, sacudiu o homem violentamente e saiu dele. Queridos irmãos, quando você abrir mão desse pecado, quando você abrir mão dessa prática, quando você renunciar esses senhores que muitas vezes te escravizam, saiba que você vai enfrentar oposição. Ele vai te sacudir, ele vai te dar crises de abstinência, ele vai dizer que você não pode viver sem ele, mas é tudo mentira, porque quando Jesus fala, o demônio tem que ir embora. Quando Jesus fala, as correntes têm que ser libertas e têm que ser quebradas. E o espírito impuro, diz o texto, soltou ele com um grito, mas soltou. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra cálice no grego é a palavra fimotete, que significa um comando autoritativo para amordaçar um animal selvagem. Jesus é mais poderoso do que o animal selvagem, e ele dá uma ordem, e aquilo acontece. No próprio Evangelho de Marcos, você vai ler que quando Jesus está no meio da tempestade, era uma tempestade de vento, era uma tempestade que o texto não diz que era uma tempestade causada por questões sobrenaturais. O texto não diz isso, então vamos ficar com o que o texto diz. O texto diz que era uma tempestade que vinha das colinas de Golã e era uma tempestade de vento. Ou seja, eram os elementos da natureza. E Jesus olha para aquela tempestade e diz: aquieta-te. E diante do Criador, aleluia, diante do Criador, a voz do Criador, o Verbo de Deus, até os elementos inanimados da natureza têm o bom senso de se manifestar em obediência. Eles obedecem à voz de Jesus. Queridos irmãos, Jesus impõe o silêncio porque Ele pode. Aleluia. Ele pode. Jesus toma aquela vida das mãos do diabo. Ele não pede permissão, Ele toma. Ele rapta. Ele sequestra aquela vida para Ele. Quando a Bíblia diz que Ele nos tirou das trevas para o reino da maravilhosa luz, Ele está dizendo isso. Jesus te arrancou das mãos do diabo, porque se Jesus não tivesse feito isso, você não tinha a mínima chance. Jesus falou para Pedro: Pedro, Satanás te requisitou para brincar com a tua vida. Em outras palavras, Pedro, sem mim, tu é fichinha para o diabo pinta e borda contigo. Meus irmãos, muitos crentes hoje têm sido alvo de serem pintados e bordados pelo diabo. Por quê? Porque não se submetem a Deus. Mas Jesus disse: Fimotete, cala-te, eu te amarro, eu te liberto, eu te sequestro das mãos do diabo para as minhas mãos. É isso que Jesus faz. E isso nos mostra qual é a diferença entre exousia, que é a palavra autoridade no grego, e a religiosidade dos escribas e dos fariseus, que era uma religião morta. Meus irmãos, parem de ter religião morta. Uma religião que não tem poder, uma religião que não tem nada, que não acredita mais no sobrenatural. Meus irmãos, vocês têm que acreditar no sobrenatural. Vocês têm que parar de serem muito naturais. É isso. E se Jesus tem autoridade para amordaçar o adversário com uma única frase, por que você ainda tenta lidar com os teus problemas na força da carne? Eu faço essa pergunta para você. Reflita nessa pergunta. As lutas que você perde, meus irmãos, pensa aí numa luta que você perdeu recentemente. Talvez você perdeu por um pecado, você caiu naquele pecado de novo, você pensou aquilo que você não deveria pensar, você praguejou, você brigou, você falou ríspido. Por que você perdeu? Você sempre vai perder essas batalhas quando você apela para a força da carne, quando você apela para a religião falsa dos fariseus. Sabe quando você vai vencer? Quando você apelar para a autoridade de Jesus. É aí que você vai vencer. E Tiago, o apóstolo, ele vai nos dar uma estratégia de como é que nós devemos vencer e como é que nós podemos vencer. Vamos ler juntos? Vamos ler juntos no 3? 1, 2, 3. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. A vitória eficaz só acontece após a submissão total à nova gestão.
Que gestão é essa? Você sai da gestão de Satanás, do império das trevas, da carne e do mundo, e você passa a ser um servo debaixo da autoridade de Jesus. Só aí haverá vitória. Sabedoria de Deus para a tua vida, quando você se submete ao Filho, Salmo capítulo 2, que nós acabamos de ler. Quando você beija a mão do Filho em submissão, você não está sendo derrotado, meu irmão. Essa aqui é a sabedoria de Deus para a tua vida. Muitos crentes acham, mas se eu me submeter a Jesus, eu vou perder a minha autonomia. Isso é uma coisa boa, porque você só se mete em enrascada. A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso e corrupto. Você precisa de alguém de fora, alguém que te ama, alguém que cuida de você, alguém que tem poder de te guardar, alguém que tem poder de te livrar de tropeçar. Você precisa dessa pessoa. E quem é essa pessoa? É Cristo. Sabe por quê? Porque quando Cristo estabelece o seu governo na nossa vida, quando Cristo estabelece o seu senhorio na tua vida, todas as outras formas de governo e todos os outros senhores são destruídos e subjugados. Todos os senhores que nos escravizam, quando Jesus aparece, são destronados. Jesus sempre faz isso. É por isso que quando Paulo vai pregar lá em Atos capítulo 19 em Éfeso, tinha uma deusa em Éfeso, um principado em Éfeso, chamava-se Diana. Ártemis dos Efésios, grande é a Diana dos Efésios, e Paulo vai lá para o centro e começa a dizer, essa Diana não é nada, ela é um falso deus, um demônio. E o que acontece? Você vai ler o texto depois. O que acontece? Os feiticeiros começam a se converter. Os macumbeiros começam a se converter. Os satanistas começam a se converter. Meus irmãos, nada pode contra o poder do Evangelho. Nada pode contra a presença de Cristo. O poder de Jesus é inigualável e incomparável. O que nós precisamos fazer então? Apenas pregá-lo. A gente não precisa ficar entrando em debate. A gente não precisa debater sobre o Evangelho. Nós precisamos pregar o Evangelho, porque é a única esperança que nós temos, irmãos. Aleluia. Logo, na prática, ser escravo de Cristo, pode tirar foto disso. Ser escravo de Cristo é ser livre para a vida. Ser escravo de Cristo é ser livre para a vida. Por isso, na prática, assuma a função de discípulo. Você foi rebaixado de dono para servo. Você não é mais dono, você não é mais você. Diz o apóstolo Paulo, eu não sou mais eu, Cristo vive em mim. E esse viver que vivo na carne, vivo pelo poder do Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Tem crente que está vivendo pelo pecado e não por Cristo que te amou. Tem crente que está vivendo pelo prazer e não por Cristo que se entregou por nós. Além disso, execute a obediência imediata. A marca da autoridade de Jesus no texto é qual? Você lembra? É a obediência imediata dos demônios. Quanto mais dos discípulos, né? Se os demônios estão obedecendo o mestre, quanto mais eu e você. Qual é o problema de muitos crentes hoje? Os crentes não estão obedecendo. Jesus ordena todo o universo com a palavra do seu poder. Ele diz às estrelas, olha, não caiam do firmamento. Jesus diz para o mar, olha, daqui você não passa. E eles obedecem, as estrelas obedecem, o mar obedece. Mas ele diz para você, vem, e você diz não. Deus tenha misericórdia de você, Deus tenha misericórdia de mim. E por último, creia que Jesus é poderoso. Preste atenção nisso aqui, pode tirar foto também. Creia que Jesus é poderoso para calar os teus inimigos. Quantos de vocês estão precisando do auxílio e do poder de Jesus para alguma causa da tua vida? Querido, Jesus é aquele que cala os demônios. Com uma palavra ele calou aquele demônio. Com uma palavra ele expulsou aquele demônio. Saiba que com uma palavra também ele pode calar os teus medos. Saiba que com uma palavra também ele pode calar os teus acusadores. Saiba que com uma palavra Jesus pode tirar a tua ansiedade. Quantos creem? Saiba que com uma palavra Jesus pode acalmar as tempestades. Saiba que com uma palavra Jesus pode salvar o perdido. Saiba que com uma palavra ele pode libertar os cativos.
saiba que com uma palavra ele pode humilhar os que vivem na soberba. Queridos, por que Jesus pode fazer isso? Porque Jesus gritou para o demônio, vocês lembram? Cala-te. Cala-te. Por que Jesus pode fazer isso? O endemoniado, perceba, o endemoniado ele foi liberto com um grito de Jesus. E sabe quem mais foi liberto com o grito de Jesus? Diga para a pessoa que está do seu lado, você. Você foi liberto com um grito de Jesus. Sabe que grito? Está consumado. Tetelestai. Na cruz do Calvário, Jesus gritou, Tetelestai, está consumado. Ele gritou debaixo da condenação, da ira de Deus, para que eu e você hoje pudéssemos ouvir a doce voz da graça, nos chamando para participar da sua família. E hoje iremos ter essa refeição na presença dele. A cura do endemoniado foi lá em Cafarnaum, mas a cruz foi uma libertação universal. O endemoniado foi liberto lá naquela cidade, lá do Oriente Médio, Cafarnaum, da Palestina. Mas quando Jesus morreu na cruz, todas as tribos e todas as línguas foram libertas. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho e toda a língua confesse que Ele é Senhor, para a glória de Deus Pai e não para a glória do homem. Perceba a diferença. E Ele, quando morreu na cruz, nos libertou do império das trevas para a sua maravilhosa luz. Vamos ler juntos no 3? Com raiva do diabo. Você vai ler com raiva do diabo agora. Vamos lá no 3? 1, 2, 3. Ele os capacitou para participarem da herança que pertence ao povo santo, aqueles que vivem na luz. Ele nos resgatou do poder das trevas e nos trouxe para o reino do seu Filho amado, que comprou a nossa liberdade e perdoou os nossos pecados. Louvado seja o seu santo nome. E Ele nos resgatou, Ele nos raptou, Ele nos sequestrou das mãos do diabo. E Ele tem poder para fazer isso com teu familiar, com teu filho, com teu esposo. Naquela situação, Ele é poderoso para fazer infinitamente além do que pedimos ou pensamos. Vamos ler no 3, mais uma vez, o outro versículo. Vamos agora no 3, 1, 2, 3. Vocês não são de vocês mesmos. Fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Deixa essa palavra entrar dentro de você. É entrar dentro mesmo, viu? É para entrar mesmo na sua vida. Para refletir e praticar. Crentes, cadê os crentes dessa noite? Digam amém. Vocês foram lembrados dos seus deveres hoje. Que deveres, pastor? Primeiro, renuncie ao cargo de dono. Você não é dono de nada. Jesus é o seu dono. Você não é sócio de Jesus. Jesus é o dono do seu negócio. Isso aqui, eu só queria fazer um parêntese. Isso aqui mexe muito com o dinheiro das pessoas, porque muitas vezes o dinheiro é o senhor das pessoas. O dinheiro é o Kyrios. O dinheiro é o Senhor e não Cristo é Senhor. Meus irmãos, vocês precisam ser generosos, financeiramente falando. Tem que abrir a mão, tem que abrir o bolso. Jesus não tem nada a ver com gente avarenta, que compadria com a avareza. Você não é dono de nada. Nem os teus filhos que saíram de você, você é dono. A Bíblia diz que você é um mordomo. Os filhos são herança dele, do Senhor. Quanto mais o seu dinheiro, quanto mais as suas empresas, renuncia ao cargo de dono. O discipulado, o efeito colateral é qual? Entregue o controle acionário das suas decisões. Ou seja, às vezes a gente acha que a gente é dono porque é tudo nosso, a gente que comprou. Não, Deus é que te deu. Entregue. 2, submeta aos seus pecados. Identifique o pecado de estimação. Pastor, é a pornografia, de vez em quando eu assisto. Mas não é nada demais, é tudo demais. Vai te matar. Pastor, é um pensamento impuro. Pastor, é avareza. Pastor, eu sou irada. Eu sou iracundo. Não tenho temperança. Não tenho domínio próprio. Sou glutão. Meus irmãos, quem viu eu na academia essa semana, diz amém. Eu encontrei até Nínive lá, botando um treininho lá na Selfit. Eu disse, eu não posso ser gordo.
Beleza, irmão, tem gente que é gordo porque está doente, beleza, mas não é o meu caso. Eu tenho que perder peso, eu tenho que treinar. Como é que eu digo que Jesus é dono do meu corpo? Eu te garanto que Jesus não era gordo. Te garanto. Por quê? Porque os pés dele eram empoeirados de tanto ele andar nas terras empoeiradas da Palestina. É isso que a Bíblia diz. Então, irmão, se matricula lá na academia, vai fazer um exercício físico, submeta esse pecado, seja lá qual for. Pode ser a glutonaria, pode ser outra coisa, pode ser esses outros que eu mencionei. O novo dono, Jesus Cristo, exige uma limpeza total. E por último, viva sob nova direção. A prova do discipulado não é o arrepio. Tem muito crente indo atrás de sensações. Não. A prova de que você é um discípulo é a obediência na segunda-feira. Amanhã é segunda-feira. Você vai obedecer Jesus amanhã? Tudo que você for fazer, você vai colocar Jesus na frente? Você vai depender dele? Você vai depender da força dele, da autoridade dele? Se Cristo é Senhor, o quê? Obedeça o que Cristo diz. Amém? Se Cristo é Senhor, obedeça o que Cristo diz. Agora, com os corações crentes, recebam a bênção do seu Deus, aquele que é poderoso para guardá-los de tropeçar e de apresentá-los sem culpa diante da presença da sua glória com transbordante alegria. Ao único Deus sábio sejam dadas glória e majestade, domínio e poder, agora e para todos sempre. A igreja concorda em fé dizendo amém, amém e amém.